Olha para o texto, João capítulo 9, versículos 6 a 9. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Você pode dizer um amém aí forte aí? Vamos para o segundo texto, mais um texto com você, guarda aí no coração, vamos lá. Segundo livro de Reis, estou lendo Bíblia, gente, com você, Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 10 a 14. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso, mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito. Por certo, o Senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. Pode dizer amém? Pode? Agora você vai falar para alguém assim: Deus quer falar com você. Eu sei, gente, eu faço parte da igreja há 41 anos que eu estou na igreja. Eu sei como é difícil para nós acreditarmos mesmo, estarmos aqui e acreditarmos que essa leitura da palavra é a liberação do poder de Deus para a nossa vida. Eu sei como é difícil. Eu imagino que talvez você nem lembra mais o que eu li. Quando a gente vai ao médico, eu mesmo estou fazendo exames, você vai ao médico, ele pega um papel com carimbo dele, tem um carimbo, um papel timbrado, e ele escreve uma receita que você não entende nada. Que aliás eu não sei por que médico faz curso, só os farmacêuticos profissionais que entendem a letra. Aliás, precisa de 3 farmacêuticos, você percebeu? Você chega no balcão, um chama o outro: vem cá um minutinho aqui, o que você acha que ele escreveu aqui? O que você acha? Ó. Aí vem o William, que é profissional, não, isso eu já sei, esse remédio que eu já sei. Aí ele dá um remédio que você nem sabe se o farmacêutico errou, mas é o remédio lá. Eu li a Bíblia para você. Eu acabei de ler uma receita médica para você. Que isso? Eu acabei de ler uma receita do céu para a tua vida. Quem já estudou sabe o que eu estou falando.
Porque toda escritura divinamente inspirada pelo Senhor, ela é proveitosa para a nossa vida. Acabei de ler uma receita, mas e agora? Você não anotou nada? Você não guardou nada? Nossa mente não guarda, né? Então eu queria estudar com você uma palavra. Eu imagino, estou criando uma cena aqui para ministrar uma palavra ao teu coração. Eu imagino esses dois personagens que eu li se encontrando no céu, se encontrando lá no céu, Naamã e o cego. E o cego falando com Naamã, falou: o senhor que é Naamã? Ele falou: sou eu. O senhor era poderoso, hein? Eu li lá, o senhor era chefe. O senhor era chefe dos sírios, o senhor era valente. Mas não era o senhor que tinha lepra? Ele falou: sou eu mesmo, eu era leproso. E como é que foi? O senhor foi curado? Eu falei: fui curado, eu fui curado. Eu fui num lugar e a pessoa mandou eu me lavar, e eu me lavei. Ele falou: como assim, lavou? Eu falei: mandou me lavar. Eu também, eu era cego. Olha que coisa, que coincidência, a gente se encontrar aqui. Eu era cego, eu também, mandou me lavar. Aí Naamã, todo orgulhoso, Naamã fala assim: mas foi só 7 vezes. O cego falou: só uma vez. Palavra de hoje, vamos estudar, vamos lá. Quantas vezes Deus tem que falar com você? Quantas vezes Deus tem que tratar a mesma coisa? Quantas vezes Deus tem que bater e falar? Eu parei de contar depois da 50ª vez que eu tomei banho. Ele mandou lavar, vai lavar. Quantas vezes Deus tem que tratar o mesmo assunto com você para que haja mudança, para que altere algo, para que mude algo? Quantas vezes Deus tem que falar para que você se converta? Quantas vezes Deus tem que insistir com o mesmo assunto para você largar? Quantas vezes o Senhor vai falar: vai se lavar, limpa? O cego diz: comigo foi uma vez só. Ele falou, eu não pensei 2 vezes. Eu corri e fui me lavar e voltei enxergando. Quantas vezes o Senhor está falando a mesma coisa com você para que haja uma mudança na sua vida? Eu queria ministrar uma palavra com você aqui para a gente ver por que demora tanto na nossa vida. Porque já faz anos e não há uma mudança significativa, não há assim um resultado. A pele de Naamã, diz a Escritura, está lá escrito, se tornou igual a de uma criança recém-nascida. A mudança foi assim extraordinária, mas depois de 7 vezes. 7 vezes. Por que há essa demora na nossa vida? Por que conosco demora tanto assim para que haja essa mudança? Então eu queria tratar, eu estou no texto que eu li, são 2 textos, eu estou indo lá, buscando alguma coisa lá para a gente discutir aqui, compartilhar, abrir o coração. Por que demora? Por que há uma resistência? Então vamos lá, primeira coisa que eu quero falar com você, vamos identificar essa quantidade de vezes, quantas vezes Deus está falando, né? Eu tenho dito aqui que a palavra de Deus, eu queria que você prestasse bem atenção nisso. A palavra de Deus, ela é um tricotar na nossa vida. Deus está construindo algo na sua vida, e não é obra inacabada. O que Ele começou, Ele vai terminar. Mas preste atenção, gente, como que é incrível isso.
Uma vez, um desses anos atrás, o Renan mandou para mim. O Renan pegou isso, ele que fez. Eu confesso que eu não havia nem pensado nisso. Meu filho, ele mandou para mim: pai, você olhou? Ele mandou uma sequência de mensagens aqui da Carisma, uma sequência, domingo tal, domingo tal, domingo tal. Gente, de verdade, parecia uma trilha de Deus para nós. Parecia assim o Senhor falando: agora sai, agora faz isso, agora faz. Parecia literalmente. Quantos acreditam que Deus está trabalhando aqui? Gente, mas quantas vezes Deus tem que falar? Porque você interrompe um processo lindo, maravilhoso, curador, restaurador de Deus. Pessoas, culto após culto, gente, culto após culto, WhatsApp, pessoalmente, pessoas me procuram e falam: pastor, Deus falou. Pastor, que palavra maravilhosa. Domingo que vem, ele não vem. Pior que não vir, não assiste na TV Carisma. Deus falou, pastor, Deus ativou algo em mim, começou algo em mim. Domingo eu não vou vir, vou ter um compromisso. Domingo eu estou em tal lugar, mas eu vou lá, que eu quero ver. Vou pelo YouTube, eu quero ver o que Deus ainda continua falando comigo. Alguém acredita nisso? Deus está costurando algo na sua vida, e é firme e sólido. Por que demora tanto? Porque a gente interrompe, a gente quebra, nós não damos liberdade. Fale assim comigo: Senhor, tirando a meia dúzia que falou, vamos de novo, vai. Senhor, completa a tua obra na minha vida. Vamos de novo, fala: Senhor, continua falando comigo. Os desesperados agora: Senhor, amanhã continua. Os domingueiros ficaram tudo mordidos. Você sabia que Deus é Deus de segunda? A igreja que é de domingo, mas Deus é Deus da segunda-feira. Ele continua falando. Vai estar na estrada, Ele está falando. Vai estar em casa, vai estar falando. Vai estar na escola, e esteja na escola, vai estar falando. Você pode dizer amém? Amém. Por que então? Vamos lá, primeira coisa, o coração. Você sabia, está escrito na Bíblia, você sabia que Deus não vê como o homem vê? Por exemplo, você está sentado do lado de alguém que você olha assim e fala assim: puxa, isso aqui deve ser crente velho já, olha você vê, deve ser. A gente julga pela capa do livro, né? A gente fala: uau, isso deve ser santo. Você deve sentar perto da pessoa e fazer assim: meu Deus. Mas Deus não vê assim. Deus olha e olhe para cá, o coração é o depósito aonde nós guardamos tudo. E sabe o que a Bíblia diz? Sobre tudo que você tem que guardar, proteger, guarda o teu coração, porque Deus vai olhar lá dentro. E lá dentro, gente, olha, você deveria anotar isso. Todos os dias nós tínhamos que limpar o coração, todos os dias, de manhã, logo de manhã você acordou, você fala: Senhor, eu quero limpar o meu coração. Senhor, aquela mulher que falou aquele negócio para mim lá, disse que eu engordei, Senhor do céu, tira isso do meu coração, tira, eu não quero me sentir gordo, não quero. Chamou de velho e gordo. Senhor, abençoa a vida dela, mas limpa o meu coração. Não quero. Gente, coração é um depósito, gente. Agora, olha que assustador que eu estou pregando para vocês.
tem que causar temor na nossa vida, porque eu estou olhando para você aqui, louvado seja Deus, você está bem, mas o Senhor olha o nosso coração e acha no mais profundo, no mais escondido, mágoa, ressentimento, ofensa, doença, ferida, medo, falta de perdão, vai encontrando lá. Vou falar algo mais assustador para você. Gente, uma coisa que eu acho que você também deve ser assim, não gosta, rato. Se alguém gostar de rato, me procura, dá um endereço e CEP. Gente, rato é um bicho. Você sabia que rato, ele sente cheiro a quilômetro de distância daquela ração que você derrubou no chão? Do cachorro? Rato é um bicho que... Quem ouviu isso? Agora imagina quantas, vou chamar de coisas, quantas coisas sentem o cheiro do que está escondido dentro do seu coração. Quantos ratos espirituais sentem cheiro do que está guardado aqui, impedem, bloqueiam, resistem o mover de Deus para a sua vida. Eis que estou à porta e bato. Porta da onde? Quem abrir o coração para mim. Nosso coração ruim, mau, nosso coração duro, resistente, orgulhoso, mentiroso, falso, insensível, é esse que Deus vê. Uma pessoa que sobe aqui, para louvar o Senhor aqui, louvar o Senhor, deveria limpar o coração, porque esse povo louva a mim com seus, mas o coração que eu estou enxergando está longe. Imagina eu, orem por mim, imagina eu que estou aqui pregando a palavra, se não limpar o meu coração, sabe o que a Escritura diz? Pregando aos outros, eu mesmo vou ser reprovado, por causa do coração. Quantas vezes Deus tem que falar a mesma coisa, porque o teu coração é duro. Quem ouviu, diga amém. Ezequiel 11:19. Bom, como os seus filhos pediram para eu segurar vocês aqui, eu não vou ter pressa não. Ezequiel 11:19. Você vai dizendo um amém aí, olha. Eu lhes darei um coração novo. 2 amém, aleluia. Uma mente nova. Tirarei deles o coração de pedra, desobediente. Olha, recebe. E lhes darei um coração humano. Você está na comunidade Carisma. Eu queria pedir algo para você. Nós estamos querendo, é um desejo do nosso coração, que essa igreja ela seja mais humana, cheia do Espírito Santo, mas um coração mais humano, mais simples, mais humilde, menos orgulhoso. Alguém ouviu isso? Amém. Que o Senhor nos dê um coração mais humano, que olhe para os pares sem julgamento. Estenda a mão. Que o nosso coração, gente, sem brincadeira, parece que a gente está mais perto do céu do que da terra. A gente não consegue lidar com os nossos filhos errados. Mas se nós tivermos um coração humano, nós vamos chorar mais pelos errados do que condená-los. Alguém ouviu isso?
Por que Deus tem que falar tanto conosco, gente? Se a gente já se arrependesse e falasse: Senhor, cria em mim um coração puro, muda o meu coração. Preste atenção no que eu vou falar. A Bíblia não é para mudar o coração dos outros. A Bíblia é para mudar o nosso coração. Se mudar o nosso coração, pode ser que sem palavra nenhuma mude o coração dos outros. E nós estamos tentando pregar algo que ainda não alterou o nosso coração. Por isso que Deus continua falando a mesma coisa, por causa de um coração resistente. Hebreus 3:12, meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Cuidado. Amém? Por que Deus tem que falar tantas vezes? Vamos lá? Segunda coisa. Vou deixar você desesperado já, tá bom? Vamos lá? São 7 coisas. 2, vamos lá. Segundo. Nós temos, gente, que Deus está falando, mas tem uma coisa que nós temos que trabalhar em nós, que é difícil, gente, de verdade, é difícil, mas nós temos que trabalhar, porque senão quantas vezes Deus vai ter que falar a mesma coisa? Nós temos que vencer a incredulidade, nós temos que vencer isso, trabalhar isso em nós. Gente, olha, quantos acreditam aqui que eu creio em Deus? Gente, olha, de verdade, nós estamos passando um momento agora, nós oramos muito para cobrir o dormitório lá do Recanto Carisma, um dormitório feminino, 360 metros quadrados, telha termoacústica. Oramos, graças a Deus, está caminhando, vamos lá, aleluia, correndo aqui atrás, manobra aqui, mexe aqui, vamos ver como é que faz para pagar, porque é cash, né? Aí, graças a Deus, aleluia, chegou a provisão, aleluia, vamos comprar. Já estava com o orçamento na mão, vamos fechar o pedido. É até gostoso quando você está podendo, né? Você liga para a pessoa: quero fechar o pedido. Gostoso, gente, que gostoso. Resposta da pessoa: pastor, aumentou o preço. E tem hora que funciona, né? Tem hora que você tem assim força, assim, bala na agulha, né? Aí você fala: bom, então eu não vou comprar com você. Tá bom, pastor, Deus abençoe. Gente, sem brincadeira, sabe aquela fé, aquela onde você fala assim, glória a Deus, sabe aquela? Não saiu glória a Deus, gente. A Heloísa até nota assim que a minha cara muda. O que eu tenho que trabalhar em mim? Porque senão Deus vai falar assim: Vanderlei, você lembra como vocês compraram esse terreno aqui? 24 mil metros, vocês lembram como vocês compraram? Senão ele vai ter que repetir todo o trajeto comigo. Vanderlei, vai ter que... Entendeu? Então eu tenho que vencer a minha, que Deus vai dar um jeito. Quem acredita nisso? Nós temos que trabalhar, gente, senão Deus vai ter que ficar. Marcos capítulo 9. Versículo 21, 24. Preste atenção, eu estou lendo algo para você, mas olha o segredo, olha a leitura, preste atenção, olha. Nós estamos falando quantas vezes, quanto tempo, quanto demora isso? Olha isso, olha. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo, na água e tenta matá-lo,
tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, ajuda-me a superar a minha incredulidade. Primeira pergunta de Jesus: faz quanto tempo que você está sofrendo com isso? Aquele homem falou: olha, de verdade, muito tempo. Quanto tempo? Ele era pequeno quando isso começou. E nós estamos sofrendo. Os discípulos estavam no barco, preste atenção. Jesus estava dormindo, a água começou a entrar, o barco estava quase virando. Eles foram lá acordar Jesus. Olha o que Jesus falou para eles: até quando vou ter que suportar vocês? Até quando eu vou ter que falar a mesma coisa para vocês? Até quando? Quanto tempo vai demorar por um posicionamento seu de fé diante do que você está enfrentando, sem nenhuma sombra de dúvida? Porque quem duvida é como as ondas sopradas pelo vento, levados de um lado para o outro, como um barco à deriva, sem nenhuma sombra de dúvida. Alguém repita comigo e diga: mas eu creio. Se posiciona diante daquilo que você está diante daquilo. Eu creio que para Deus nada é impossível. Socorro de alguma parte virá. Deus já tem uma resposta. Alguém diga comigo: Deus já tem uma saída. Creia. Senhor, me ajuda, eu quero vencer a minha incredulidade, essa dúvida que toma meu coração. Como é que vai ser agora? Agora vai ser exatamente do jeito que o Senhor já planejou, porque Ele já tem tudo preparado na nossa vida. Lucas 5, 4 e 5. Lucas 5, 4 e 5. Deixa eu contar para você, olhe para cá. Pedro, os discípulos pescando a noite inteira, pescando a noite inteira. Pensa em alguém que poderia dizer assim: o mar não está para peixe, hoje não adianta, hoje não tem peixe. Volta da pescaria, volta, o coração dele está certo, hoje não deu. Lavar a rede, vem Jesus. Preste atenção nisso. Jesus vai vir na sua vida, preste atenção. Jesus vem e fala assim: Pedro, vai um pouco mais para frente, vai um pouquinho mais fundo, lança a rede. Olha, preste atenção, nós temos que superar a incredulidade. Senhor, nós tentamos a noite inteira, eu tentei tudo. Nós lançamos a rede ali, ali nós lançamos a rede ali, nós viramos para cá o barco, jogamos a rede aqui. Hoje, Senhor, hoje não tem peixe aqui, mas porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar a rede. Diz que a rede começou a rasgar de tanto peixe que havia naquele lugar. É como se Pedro estivesse falando assim: o Senhor não precisa mandar 2 vezes, apesar de que eu sei o que eu estou fazendo, eu decidi acreditar no Senhor. Uma vez só, o Senhor falou, está resolvido para mim. 3, estou indo lá, gente, é 7, daqui a pouco acaba, vamos lá. 3, eu estou indo mais para frente, tá bom? É como se eu estivesse indo com você um pouquinho mais. Vou falar de coisas um pouquinho mais sérias. Se você estiver anotando, escreve assim: um pouco mais sério, tá bom? Você ir me acompanhando e dar valor ao que eu estou ministrando. Quantas vezes Deus tem que falar com você? Uma pessoa me procurou e falou: pastor, me ajuda em oração. Claro, irmã, claro. Por quê?
eu estou pedindo a Deus para colocar uma pessoa para falar na vida do meu filho. Eu falei, por quê? Ele não ouve a senhora? Não ouve. Não ouve. Mas eu sei que se Deus colocar uma pessoa na idade dele, ele vai ouvir. Pior que é verdade. E vai falar a mesma coisa que a gente falou. Acredita? E eles vão chegar em casa dizendo assim, pai, você não acredita. O que foi? Você não acredita que fulano falou para mim? O que falou, pai? Falou isso, isso, isso. A gente faz aquela cara assim. Eu não falei isso. Mas é melhor você não falar isso. Não fala. Finge que é novo. Falou, olha, é Deus puro. Vamos lá? Pessoas que falam na sua vida. Você tem que ter alguém que a vida dela, não precisa nem ela falar nada, a vida dela fala na sua. O jeito, o modo, a vida, o viver dela, você olhando altera a sua. Preste atenção, olhe bem para mim. Naamã, a empregada lá falou para a mulher dele, falou, olha, se o meu patrão conhecesse o profeta da minha terra, ele seria curado. Naamã procurou o rei mandou uma carta, gente, sem brincadeira, era uma carta assim, cure o meu chefe do meu exército, cure ele. Gente, quando o rei recebeu, o rei falou, eu curar de lepra como? E foi falar com o profeta. O profeta falou assim, manda ele me procurar. O Naamã foi com a comitiva lá, todo o negócio, todo chique mesmo, foi lá procurar o profeta não saiu na porta para receber ele, mandou recado, manda ele se lavar 7 vezes. Gente, Naamã ficou furioso, está escrito na Bíblia assim, furioso, virou as costas e foi embora, foi falando, que absurdo. Eu pensei na minha cabeça, ele ia sair, falar comigo, na cabeça religiosa, ele ia mover a mão dele, invocar o Deus dele, e eu ia ser curado. Ele mandou lavar no Rio Jordão. Você está de brincadeira? O Rio Jordão? Não, lá na minha terra tem 2 rios lá, melhor. Ele estava indo embora, preste atenção, mas bufando, indo embora, está indo embora. Os oficiais dele, gente, e isso não é comum, não é comum. Os oficiais dele foram na frente dele e falaram, Senhor, para um minuto, Senhor, por favor, Senhor, calma, e ele bufando, Senhor, só um minuto, Senhor, para, Senhor, por favor, nos ouve, fala, Senhor, se ele pedisse para o Senhor fazer uma coisa assim, muito difícil, mas muito difícil mesmo, Senhor, o Senhor não faria? Claro, Senhor, ele só pediu para o Senhor, só para o Senhor se lavar, por favor, Senhor, por favor, não volta para casa leproso. Eu imaginando, Senhor, nós acreditamos que hoje é o dia da sua cura, não volta para casa, Senhor, por favor, Senhor, eu estou quase entrando na água com o Senhor, mas não deixa de entrar na água, por favor, olhe para mim, você tem alguém assim na sua vida? Que não desiste de você, fala assim para você, não sai da igreja, não faz isso, não desiste dos caminhos do Senhor, não faz assim. Você tem alguém que insiste com você dizendo, olha, vamos orar, vamos tirar um tempo para orar, eu vou orar. Você tem alguém que fala na sua vida? A Bíblia diz
Êxodo capítulo 18, depois você lê lá com calma. A Bíblia diz, eu imagino essa cena igual assim, o que a gente vê na televisão, INSS, essas coisas a gente imagina assim, que o sol nem nasceu, as pessoas estão na fila, aquela fila que perde de vista, aquela fila vai embora, quarteirões e quarteirões de fila de gente. A Bíblia diz assim, desde manhã até o final da tarde. Por quê? Porque no deserto, à noite, a temperatura cai muito abaixo de zero, muito. Durante o dia eles têm aquelas roupas todas, cobre a cabeça, cobre tudo. Desde cedinho até o final da tarde, o povo ficava de pé, está escrito assim, de pé, para ser atendido por Moisés, o dia inteiro. Jetro, o sogro dele, vem e fala assim para ele: Moisés, você está matando o povo, dá uma olhada na fila, Moisés. Imagina aquela pessoa lá, ela vai chegar em você só daqui 3, 4 dias para você atender ela. Você está matando o povo, e você também está morrendo aqui, ó. Porque isso aqui é uma coisa, você atende a pessoa, ela volta lá no começo da fila, porque ela vai ter outro problema para trazer para você. Diz a Bíblia, está escrito assim: Moisés aceitou o conselho do seu sogro. Eu estou fazendo uma pergunta para você: você aceita conselho de quem? Não fica bravo não, a pessoa do seu lado está quase dormindo, pergunta para ela: você aceita conselhos? A mulher não tem coragem de perguntar para o marido, cara, é impressionante. A mulher fala assim: você aceita conselhos? Ela já sabe que não. Daqui dá para ver, gente, é barata. A mulher não olha para o marido, ela fala com Deus: você aceita conselho? Ai, ai. 4. Viu? Está acabando. 4. Aprender a confiar. Nós temos que aprender a confiar. Olhe para mim. Aprender. Nós temos que aprender. Confiar, olhe para cá, é uma elevação de nível dentro de nós mesmos. Alguém entendeu isso? Confia? Uau! Vem um nível maior. Confia? Vem um nível maior. Vai chegar um ponto que você vai confiar em Deus completamente. Quantos aqui confiam em Deus? Quem já ouviu assim, tem que confiar cegamente? Olhe para mim, olhe para cá. Naamã, desculpa a expressão, tá? Chato, orgulhoso, Naamã. Quando ele olhou para o Rio Jordão, ele falou assim: nesse rio, 7 vezes nesse rio. Puxa, ok? O cego, totalmente cego, Jesus foi, cuspiu. O cego não está vendo nada, cuspiu de novo. Eu acho que quando Jesus passou, ele achou até que era creme, pomada. Tanto que Jesus falou para ele: vai lavar esse negócio. Que cuspiu, está escrito assim, e com a saliva fez uma massa e tacou no olho dele ali. Imagina se faz isso em Naamã. Naamã ia dizer: de jeito nenhum você vai cuspir na minha cara. De jeito, eu não vou deixar você fazer isso. Confiar é isso. Confiar é não ficar querendo saber como, quando,
cegamente, eu confio. Eu confiarei em Ti. Eu queria te fazer um pedido. Feche os teus olhos naturais e se prepare para ver o milagre de Deus na sua vida. Confie. É como se você estivesse dizendo assim: o Senhor não precisa falar 2 vezes comigo. Entendi. O Senhor está falando comigo. É tão bonito que aquele homem foi se lavar e voltou enxergando. Alguém deve ter dito para ele: você sabia que Jesus cuspiu? Não tem problema. Mas eu era aquele cego que ficava aqui. Não sou mais cego. E foi uma vez só. Uma vez só. Eu estava pronto para confiar nele. Pois eu sei quem tenho crido. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus pode. Salmo 37, 5. Estou pulando o texto. Sobe aqui para o pessoal pensar que eu estou acabando. Até eu. Sobe aqui. Faz um fundo. Até eu sinto assim que eu estou acabando. Salmo 37, 5. A gente pode ler junto para fazer um barulho aqui? Pode ser? Bonito? Olha na tela lá, vai lá. 1, 2, 3. Alguém confia aqui, acredita? Põe. Fecha os olhos e fala: Senhor, faz. Porque eu acredito, eu confio no Senhor. 5. Estar no lugar certo. Lugar certo. Olhe para cá. Se alguém estiver anotando, isso é uma coisa boa para anotar, tá bom? Anote, olhe para cá. Igreja, por favor. Igreja somos nós, o corpo. Por favor, tá bom? Eu estou falando igreja local, salão. Igreja não é uma empresa. Apesar de que eu tenho que administrá-la como uma empresa, mas ela não é uma empresa. Eu não estou vendendo nada. Igreja não é um lugar de entretenimento. Se segura aí. Igreja é um lugar de um encontro com a cruz de Cristo. Igreja não é um lugar religioso que você passa na porta e faz o sinal da cruz. Igreja não é um lugar para tomar café, não é. Igreja não é um lugar qualquer. Jesus disse: é a casa do meu Pai. Eu li a história do cego para você, não li? Mas que coisa linda, gente. O lugar certo. Estar no lugar certo. João capítulo 9, versículo 1. Jesus ia andando. Sabe quem estava lá no meio do caminho? O cego. Preste atenção. Igreja é o lugar que Jesus vai passar. Ele está passando. Aleluia. Passa aqui, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde.
meu coração para morar, pousar, né? Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Igreja é um lugar, Ele vai passar. Nós vamos correr e tocar nas vestes dele. O lugar certo. Tem gente que já não me aguenta mais. Sabe o que eu falo? Vai para a igreja, fica na igreja, traz seus filhos para a igreja. Eu tinha por volta de 6 anos de idade, estou com 56. Eu destruía o culto do Brasil para Cristo. Pastor Agostinho, Dona Gersumina. Alguém sabe de quem eu estou falando? Dona Gersumina, seu Agostinho. Eu acabava com o culto deles. Imagina um culto como esse, entrava uma criança gritando, era eu. Entrava gritando dentro da igreja, gritando. Nem vou contar por quê, porque aí minha moral cai. Entrava gritando dentro da igreja, uma coisa horrorosa. Acabava com o culto do pastor Agostinho. Hoje eu estou aqui pregando para você. Igreja é o lugar certo. O salmista diz assim: eu me alegrei tanto quando me disseram, vamos à casa de Deus. É o lugar certo. Sabe por que Deus está falando tantas vezes? Porque você não está no lugar certo. Os nossos pés estão plantados juntos à porta da tua casa. Os nossos filhos são como plantas, palmeiras, plantados à casa do nosso Deus. Nossas esposas como uma coluna na casa do Senhor. Os nossos filhos são servos dessa casa que Jesus está passando nela. É o lugar certo. É o melhor lugar para se estar. Os coraitas disseram: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal e a andorinha encontraram ninho para si, para a sua prole, junto dos teus altares, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado, quer dizer, feliz demais os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente, porque vale mais um dia no lugar certo do que em qualquer outro lugar, porque Ele está passando aqui. Ele está passando aqui. Kumbaya, Senhor. Passa aqui, Senhor. Passa aqui. Sou eu, cego. Sou eu. Ele passou onde eu estava. Eu estava lá. Sou eu. 6. Aquietar o coração. Aquietar, preste atenção. Por que Deus tem que falar tantas vezes? Aquietar não é alguém mandar você ficar quieto. Não é. Aquietar é você mandar você ficar quieto. Aquietar é você falar: Vanderlei, para. Vanderlei, Vanderlei, para. Mas na minha cabeça, como é que o cara aumentou a telha? Que absurdo! E Deus, fica quieto.
sou eu que sei os planos que tenho para convosco. Aquietar é você tem que... Eu amo meu pedreiro, gente, gosto demais de Isaías. Isaías é sensacional, pior que ele vai assistir isso, mas agora não tem jeito. Gosto demais, Isaías é a confiança que eu tenho. Vou encher a bola dele, depois eu dou a raquetada. A confiança que eu tenho nele é sensacional. Ele é bom, o cara é bom, mas tem um probleminha. Eu falo, ele fala, eu falo, ele fala. Eu falo, Isaías, deixa eu falar. Ele fala, tá bom, aí ele continua falando. Tem hora que eu tenho que falar para ele assim: Isaías, quem está pagando o salário? Quem paga o salário tem direito de falar mais. Ele fala, tá bom. Quando eu começo a falar, ele fala. E quando é um telefone, gente, sem brincadeira, eu estou falando, ele está falando, então, Isaías, para, deixa eu falar. Não para. Ele continua falando. Por que Deus tem que falar tantas vezes com você? Porque você não para. Você não aquieta teu coração. Entra no teu quarto em silêncio. Fecha a tua porta. O teu Deus que vem em segredo te ouvirá. Olhe para cá. Naamã está escrito na Bíblia, só estou repetindo, furioso. Você viu uma pessoa furiosa? Já viu como é que ela é? Ela fala pelos cotovelos, ela se bate. Eu imagino, primeira vez que ele entrou na água, acho que ele jogava água em todo mundo. Viu o que vocês fizeram? E jogava água e reclamava. Primeira vez. Segunda vez, está vendo? Nada. Agitado, nervoso. Terceira vez, o sangue já vai esfriando. Ele só está com cara emburrada. Dá uma olhada para a pessoa do lado, vê se ela está emburrada. Olha. Aí você vai falar, não, pastor, estava dormindo. Deixa eu dormir, quer, deixa. Emburrada, está emburrada, dentro da água, emburrada. Cara fechado, nariz torto assim. Aí, quarta vez, o corpo já está relaxado, já está quase que fazendo assim na água. Quinta vez, já está quase boiando na água. O coração se acelera. Quando ele aquietou, a pele dele voltou a ser como uma pele de uma criança. Está leproso porque está agitado demais. Aquieta o teu coração. Salmo 131, 2. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Pega uma criança que quer mamar e manda ela ficar quieta. Eu acho que você já tentou, né? Esquece. Põe ela no braço e balança. Esquece. Põe a mamadeira na boca para você ver. Gente, o mundo fica em silêncio. O mundo aquieta. O salmista está dizendo a mesma coisa. Eu sou assim, igual uma criança que acabou de mamar. Eu aquieto o meu coração, porque confio em Ti. Porque confio em Ti. Aquieta o teu coração. Por último, fala para a pessoa do lado, eu estou terminando, é a última aqui. Fala para ela assim: você sabia? Mais alto, vai, você sabia? Você mesmo pode determinar quantas vezes. Você mesmo. Mateus capítulo 8, olhe para cá, vou contar essa história. O centurião foi procurar Jesus. Eu não sei qual a distância, tá bom? Não sei qual a distância. Vou criar um imaginário com você. Um dia de viagem. Estou só criando, por favor, tá bom? Por favor, os teólogos aí me perdoem. Um dia de viagem, a pé. Falou: Senhor,
meu servo está em casa doente. Jesus falou: eu vou curá-lo. Tem que voltar um dia. Tem que voltar. Vambora, eu vou com você. Um dia de viagem. Estou só criando uma ideia. Podia ser 2, podia ser uma semana. Aquele homem falou assim: olha, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre dentro da minha casa. Eu não sou digno, mas eu acredito em algo, que se o Senhor falar agora aqui, o meu servo vai ser curado. Olha o que está escrito na Bíblia. Olha, Jesus ia andar com ele essa distância, que eu não sei qual é, não sei mesmo, de verdade, tantos metros, tantos quilômetros, um dia, 2 dias, não sei. Está escrito na Bíblia: naquela mesma hora, o servo dele estava sendo curado lá na casa. Não demorou nada, apenas porque alguém disse assim: eu confio na tua palavra. Basta só o Senhor falar. Se o Senhor falar, eu vou me lavar. Eu vou me lavar. Sabe quando Naamã foi curado? Não foi na 7ª vez. Na 7ª vez foi que a pele dele foi restaurada. Mas ele foi curado quando o profeta disse: vai se lavar. Os leprosos foram curados quando Jesus disse para eles: vão ao sacerdote. Jesus está passando aqui para dizer para você: vai se lavar. Vai se lavar. Quem sabe alguém disse: eu vou. Eu acredito. Não precisa falar mais. Eu vou. Curva a cabeça. Feche seus